Olá, pessoal. Professora Carla Letuzzi em mais uma mini aula de língua portuguesa. Hoje, então, eu vou explicar para vocês a diferença entre compreensão e interpretação de texto. Muita gente confunde e até mesmo não consegue entender nos enunciados das questões, em sala de aula, nas provas, em concursos. Então, existe aí uma diferença muito grande entre essas duas maneiras de ler uma charge. Escolhi a charge porque é o meu texto preferido. E essas charges, então, para esse nosso estudo, elas são as charges do momento, da pandemia, né? Tempos de coronavírus, Covid-19, enfim. Para quem não lembra, para quem não sabe o que é uma charge, então uma charge é um texto geralmente que circula em jornais, em revistas, por isso jornalístico, e ele alia o verbal e o não verbal, ou seja, a parte escrita e a imagem. As duas são dependentes uma da outra. Eu não posso trabalhá-las em separado. Existem charges animadas, ou seja, com movimento, e existem as charges estáticas, como é esse caso nosso aí. Geralmente, elas contêm um quadro, 2, no máximo 3, de acordo com o assunto, de acordo com o que o chargista aí queira representar. Então, tem um outro vídeo anteriormente postado que é exatamente sobre o que é, para que serve, como é que a gente identifica esse texto que é uma charge e a diferença da charge para outros textos que também aliam verbal e não verbal, ok? Passando então para a nossa explicação, vamos começar com a compreensão de texto. Vamos trazer para a vida real. O que é compreender alguém? Tá lá você conversando com a tua amiga, com teu amigo, ele tá desabafando, tá falando, você está escutando, você está acolhendo aquela informação que ele está falando, mas no primeiro momento você não dá nenhum palpite. Você não diz o que você acha, você não coloca o dedo na ferida, você não fala verdade nenhuma, você apenas compreende. Olha, amigo, amiga, eu entendo o que você está falando. Quando a gente vai compreender o texto, funciona da mesma forma. Eu não posso considerar aquilo que está fora do texto. Eu não posso dar palpite nesse texto. Então, eu vou olhar para ele e eu vou olhar o que nesse texto? As marcas linguísticas, ou seja, as palavras, a imagem do que está ali presente no texto, no efeito que essas marcas elas trabalham. Por exemplo, nessa charge aí à direita, nós podemos dizer que sem lugar para morar, sem comida, tô de quarentena faz tempo. Nós temos uma pontuação específica. Eu posso trabalhar com o neologismo aí, entre aspas, que é a quarentena, o significado da palavra em si. Posso trabalhar com a imagem do sujeito, com a localização do sujeito, com o contexto desse texto, a fonte, quem produziu essa charge e tudo mais. Aqui nesse momento eu sou Sherlock Holmes. Eu sou aquele que procura pistas do meu texto e como é que elas fazem, como é que elas funcionam para produzir sentido nesse meu texto. E outra dica, e que muitos leitores, muitos alunos, enfim, eles acabam se confundindo na hora de ler o texto. É com os enunciados que constam nas questões. Se você disser assim, ó, de acordo com o texto, tu está trabalhando com aquilo que está no texto. Eu não posso fugir. Segundo o texto, conforme o texto informa que, o texto infere que, o assunto do texto é ou não é, a ideia principal do texto é. Então aí você vai observar exatamente o que consta no texto. Também posso trabalhar com o que o autor está tentando transmitir para nós. A posição do autor é o que o autor afirma. Também posso analisar o personagem ou emissor desse texto. O que o personagem fez, o que ele está falando, qual a situação dele. Eu não posso colocar, então, a minha opinião pessoal.
Agora vamos fazer a diferenciação. Depois que a gente compreende o texto, que a gente responde, que a gente mostra que a gente entendeu, compreendeu esse texto, nós podemos passar para uma interpretação propriamente dita. Vamos ver nessa mesma charge que está aí. Diferentemente da compreensão, o que vai valer é o que está fora do texto. Eu me baseio no texto para dar a minha opinião pessoal. Então, como é que serão os enunciados pedidos quando eu trabalho a interpretação? Aquilo que está fora do texto, que extrapola o texto. Um enunciado seria: dê sua opinião sobre o texto, sobre o assunto do texto. Você acha que? Mude o final do texto. Você concorda? Você discorda? O que você faria? Né, no lugar aí, se você estivesse nesse texto, com esse texto, você concorda com a opinião do texto, do autor do texto? Você mudaria a opinião? Você julga essa opinião do autor como? Você acha que essa ação, essa atitude do personagem é coerente, correta ou ética? Então aí vem aquilo que tu pensa, que você extrapola a tua opinião sobre determinada coisa. E voltando àquele nosso amigo, aquela nossa amiga que estava desabafando com a gente, agora aqui sim, agora aqui você vai dá palpite. Olha, fulana, você está errada quanto a isso. Eu acho que você deveria fazer tal coisa. Então, olha só, interpretar e compreender não é a mesma coisa, principalmente aqui quando se trata de textos, de charges. Se eu vou trabalhar a interpretação da charge aqui, eu consigo dar a minha opinião pessoal. Eu acho que essa situação de morador de rua, ela não é uma situação legal, é lamentável que o poder público não possa fazer nada, não faça nada com essa realidade. Eu acho que essas pessoas, elas são invisíveis na nossa sociedade. Quer dizer, eu acho, a minha interpretação sobre esse assunto, sobre esse texto, sobre essa ideia que está sendo aí transmitida por esse texto. Certo? Falei muita coisa, mas espero ter ajudado vocês, ter elucidado e tirado algumas dúvidas de vocês. Espero que tenham um ótimo estudo, que deem continuidade ao estudo de vocês aí nessa quarentena, nesse isolamento, nesse afastamento social, mas a gente vai voltar aí com bastante força. Um super abraço no coração de vocês.